Sani Cari Vanity, data especial aí chegando, que é a comemoração do dia de Santo Antônio. Bem, para quem já sabe alguma coisa sobre o Vêneto, entende, né, que Santo Antônio de Pádua tem alguma coisa a ver com o Vêneto. É certo que é Santo Antônio de Pádua, né, para os vênetos, e lá em Portugal, Santo Antônio de Lisboa, porque foram os dois locais onde Santo Antônio mais viveu, enfim, acabou fazendo a maior parte dos seus trabalhos. Mas Pádua, então, para nós vênetos, é claro que é um lugar importante quando a gente vai falar sobre religião, né? Nós estamos exatamente aqui na véspera do dia de Santo Antônio, que cai no dia 13 de junho. Então vocês já podem, né, imaginar que esse é um dia importante para Pádua e muitas celebrações são feitas lá, bastante, é claro, celebrações ligadas às igrejas e também ao município, certamente, e claro que, né, Santo Antônio, ele é o padroeiro de Pádua, não poderia ser diferente, e também por exemplo, padroeiro da minha cidade, da cidade onde eu nasci e eu vivo até hoje, que é Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, é padroeiro. Então amanhã aqui também é feriado, e vai ter aí uma série de comemorações, né? Então é só uma coincidência. Mas o que a gente precisa entender nesse vídeo é que Santo Antônio não é só relevante para esses locais, mas também é relevante para uma parcela maior. Nós estamos aqui nos encaminhando para o vídeo para descobrir que a Sereníssima República de Veneza elevou ali o Santo Antônio a um título especial, um título de protetor da República de Veneza. E a gente vai descobrir nesse vídeo por que isso, porque, né, a gente sabe que tem São Marcos é o patrono da República de Veneza. Contudo, Santo Antônio ganhou o título especial de protetor da Sereníssima República de Veneza, né? Antes disso, é claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações para você receber o conteúdo, porque senão você não recebe mais o conteúdo, né? Muitas pessoas se inscrevem e não recebem mais o conteúdo, também não assistem mais nada e estão perdendo muita coisa interessante que poderia ajudá-las em um aspecto ou outro, querendo ou não. Esse daqui é o Lenguamar e você é bem-vindo. E começamos aqui com a nossa publicação, a primeira publicação do Lenguamare, que é o Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, primeira tradução em língua vêneta. O livro é bilíngue, está em língua vêneta, mas também em português. Isso significa que se você não domina tão bem a língua vêneta, vai ter aquela ajudinha, né, do português, e de quebra vai conhecer melhor também a língua dos nossos antepassados, o que é uma beleza. E nós também temos as bandeiras do Vêneto para vender. É importante que a gente manifeste, né, esse simbolismo vêneto, porque é um simbolismo vêneto que muito foi perdido aqui no Brasil em troca da bandeira da nacionalidade italiana, que não tem muito a ver com a Sereníssima República de Veneza, nem com o sentimento de ser vêneto. Por falar nisso, nós também temos o nosso calendário à venda. O calendário vem direto do Vêneto, assim como as bandeiras. A maior parte do material do Lenguamare vem direto lá do Vêneto. E esse calendário aqui é de 2024. É muito interessante que você o tenha. Por quê? Porque não são apenas as datas, tem ilustrações interessantíssimas sobre a nossa história e também, é claro, tem ali uma série de provérbios, todos escritos em língua vêneta. Então é importante que você saiba, isso é cultura também, que você entenda esse aspecto da nossa vivência cultural, né, ligada aos vênetos. O Santo Antônio de Pádua, como ele é muito conhecido na Itália, né, e para os portugueses, Antônio de Lisboa. Esse nosso santo aqui é um franciscano, é claro, que viveu em Pádua durante cerca de 10 dos seus 36 anos, onde morreu em 1231 e foi canonizado em 1232, apenas um ano
após a sua morte, né? Então, assim, foi o santo que mais rápido foi canonizado. Em quase todas as igrejas da Sereníssima República de Veneza havia uma imagem ou um altar dedicado a ele. Quando os vênetos tomaram consciência do poderio imenso do Império Otomano, esta devoção certamente aumentou, de modo que na primavera de 1652 a República de Veneza quis eleger Santo Antônio como seu protetor e pediu aos paduanos uma ilustre relíquia sua, que foi prontamente concedida. No dia 8 de junho daquele ano, o bispo de Pádua, o Giorgio Cornaro, em cerimônia solene na presença dos reitores da cidade, extraiu o osso do antebraço esquerdo do santo de um precioso santuário e enviou esse pedaço aqui, né, o pedaço dele, para Veneza, a capital, como lemos no livro As Grandezas de Santo Antônio de Pádua, do historiador Sertório Orsato. Então foi um pedaço, é claro, né, que eles extraíram dessa relíquia para mandar lá para a capital, né, da República de Veneza. O padre David da Portogruaro, no seu volume Gaude Padua Felix, explorou o tema em profundidade, depois de ter recordado que a ideia de uma devoção especial ao Beato Antônio surgiu na mente do patrício Giovanni Grimani. Ex-prefeito de Pádua, certamente tinha ligação com a família Grimani de Veneza, né, que até elegeu o doge, mas mais tarde o nosso Giovanni Grimani, ele foi embaixador também em Viena e no Congresso de Lübeck, que convenceu então os senadores da República de Veneza a atribuir com efeito Santo Antônio, um dos padroeiros da nossa República. Em Pádua, portanto, no dia marcado, que era domingo, 9 de junho de 1652, sob um céu nublado, ele descreve, né, e por vezes chuvoso, a procissão do grande acontecimento desenrolou-se de forma imponente, percorreu assim as ruas de Pádua até o embarque da relíquia, que prosseguiu para Veneza por água. Pelos relatos da época, verifica-se que nas aldeias espalhadas pelas margens do rio Brenta, as vilas eram festivamente decoradas e resplandecentes de luz. De luzes, né? Arcos triunfais, festões e flores por todo o lado. As pessoas aglomeravam-se nas ruas, nas margens, nas janelas, nos telhados. A viagem durou algumas horas e, a respeito das condições meteorológicas daquele dia, Orsato escreveu que, no domingo de manhã, eu diria que as lágrimas dos cidadãos foram acompanhadas pelas do céu enquanto ficava nublado e chuvoso até 1 hora da tarde, e que o nosso Brenta tinha corrido todo da fonte para parar em Pádua a fim de venerar aquele tesouro que lhe foi permitido levar para Veneza, enquanto, invulgarmente, ele ficou tão inchado, né, tão cheio, o Brenta, que foi necessário alterar a ordem estabelecida para trazer a relíquia de barco até a ponte San Lorenzo, visto que a subida das águas não permitia a passagem dos barcos por baixo das pontes da cidade. Mas, ao final da tarde, a chuva parou e o sol nasceu. O padre David da Portogruaro concluiu seu artigo com estas notas. O sol poente coloriu e inflamou a cidade com um brilho onírico quando chegou a procissão em Fusina, lá em Veneza, né? Ali, impacientes, muitos patrícios esperavam em elegantes e luxuosas gôndolas. Já era noite quando a evocativa procissão chegou à margem da Piazzetta de San Marco, a pracinha de São Marcos, né, onde mais de 80 mil pessoas esperavam, né, a relíquia. O abade Monsenhor Benedetto Erizo, vestido de modo pontifício, entrou no barco e, depois de ter se curvado e incensado a relíquia, recebeu-a solenemente dos presidentes da Arca do Santo para levá-la à basílica adjacente. Posteriormente foi transferido para o Templo de Santa Maria da Saúde, né, sendo colocado em um altar especialmente construído, onde ainda hoje se encontra aí essa relíquia do santo, né, o Santo Antônio. Portanto, este aqui foi um vídeo em homenagem, claro, ao dia de Santo Antônio, que é amanhã. Grande comemoração, principalmente em Pádua e também aqui na minha cidade, porque, né, eu já falei que é o padroeiro, mas também para a República de Veneza inteira. Foi aí reconhecido Santo Antônio, que ajudou, né, a República de Veneza a enfrentar esse grande inimigo conhecido como
o grande turco que era o Império Otomano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí o comentário de vocês. Eu não sei, provavelmente existam várias outras cidades no Brasil que Santo Antônio é padroeiro. Deixa aqui nos comentários que outras cidades brasileiras você conhece que Santo Antônio é o padroeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.